Olá pessoal, tudo bem? Ó, meus filhos são agitadíssimos hoje, então eles vão ficar falando, tá? Eu havia prometido a vocês pronomes relativos. Então aqui, ó, está a lista dos principais pronomes relativos. Lembrando, eles são palavras de referência, eles são importantíssimos e saber usá-los é fundamental. Então, qual é o principal pronome relativo que aparece no texto de vocês? É o quê? Qual é o segundo pronome relativo que mais aparece no texto de vocês? É o onde. E no texto de vocês, tanto o onde quanto o que, vocês usam indiscriminadamente. E não é assim. O que eu posso até usá-lo indiscriminadamente, mas o excesso dele no texto acaba, sendo repetitivo e sendo prejudicial. Eu tenho vários quês na língua portuguesa. Eu tenho um que conjunção integrante, eu tenho um que pronome relativo, só para citar dois. Então, às vezes eu uso um, às vezes eu uso outro, e aí o texto vai ficando cada vez mais cheio de quês. Então, por isso que nós temos uma lista de outras possibilidades. Vamos conversar sobre essas outras possibilidades. Bem, quando eu disse para vocês que o que ele cabe em qualquer lugar, significa que eu posso usá-lo tanto para me referir a pessoa, quanto para me referir a lugar, quanto para me referir a tempo. Só que, então, o que vai acontecer é um outro substituto para o pronome que eu também posso usar para pessoa, lugar ou tempo, é a qual e o qual. Eles só têm um probleminha, eles têm aqui, ó, o designativo. Então, a qual eu vou usar para palavras que são referentes femininos. O qual eu vou usar para palavras que são referentes masculinos. Então, o que é mais genérico de todos. Esses outros dois, eles já têm essa especificidade garantida aqui, ó, por este outro pronome. Então, feminino, masculino, e eles também têm a variante de número. Então, eu tenho as quais e tenho os quais. Ok? Então, beleza. Exemplo. A menina que chegou era linda. Então, referente menina. Aí vocês têm a reunião que acabou foi importante. Então, vocês têm aqui um lugar ou um evento. O horário, então, referência a tempo, que combinamos, deu certo. Então, eu não preciso somente me referir a pessoas. Fechou? Agora vamos, às substituições. Então, a menina, a qual, o menino, o qual. A reunião, a qual, o encontro, o qual. O horário, o qual, a hora, a qual. Então, essas são as adaptações que eu comentei. Lembrando que para o que eu não preciso fazer nenhuma adequação. Ele não é variável, ele nem tem número, ele nem faz concordância de número e nem faz concordância de gênero. Já as locuções pronominais relativas, a qual e o qual, são variáveis e tem que concordar com o referente. Então, o referente é a menina, então eu preciso fazer a concordância. Por falar em referente, vou voltar aqui o cartaz, porque eu preciso que vocês se recordem de algo que eu já havia mencionado na aula. Os pronomes relativos, que, a qual, eles têm como referente a palavra que o antecede. Então, substantivo, pronome ou palavra substantivada que antecede o pronome relativo é o seu referente. Tomem muito cuidado com isso. Não vão colocar palavras no meio do caminho, porque senão vocês vão encontrar uma pedra. Então, pensando aqui, ó, a palavra referente desse pronome é a palavra imediatamente anterior. Aí você vai falar, nossa, Josi, a palavra imediatamente anterior, então, é o a. É ele. E esse é um pronome que se refere à menina. Então, para o qual e a qual, eu tenho, na verdade, dois pronomes
e um referente. Agora, na relação com o que, eu tenho o pronome e o referente. Então, relação mais direta. Tá bom? Então, fechando aqui, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? O que ele é genérico, né? Tanto posso usá-lo com referente para pessoa, com referente pessoa, com referente lugar ou com referente tempo. Ele é invariável, não tem plural e não tem gênero masculino ou feminino. Já essas duas colocações aqui pronominais, eu tenho a qual e o qual, eles também podem ser usados para referentes de forma genérica, então tanto com referente lugar, pessoa e tempo, mas ele é variável. Então ele faz concordância de gênero e faz concordância de número. Então as quais, os quais, tá bom? E por falar em referentes, os nossos três bonitinhos aqui, né? Lembrando que o onde é o meu canalha da vez. Eu adoro o onde, mas eu preciso que vocês sempre se lembrem que onde é para lugar. Então, quem? Eu só posso usar o quem referindo-me à pessoa. Eu só posso usar o quando o referente for tempo, né? As 2 horas, quando nos encontramos. E o onde? O onde sempre tem que ser considerado para lugar. Tanto é que houve um tema do Enem sobre internet e estava se discutindo. Peraí, eu vou considerar a internet, eu vou poder usar onde ou não. Por quê? Porque a internet é lugar virtual. Então, houve essa discussão, né? E aí parece que o onde foi aceito. Então, por favor, fiquem atentos a isso, tá? Esse cartaz é importante. E agora eu vou falar para vocês do freak. O que é o freak? O freak é o esquisito. O quem? Tá? Pessoal, o pronome quem, cujo referente tem que ser pessoa. Tá? O pronome quem, ele sempre tem que fazer a concordância. Então, além de ele ter especificidade de ser usado para pessoa, ele tem que fazer a concordância com a terceira pessoa do singular. Então, ele ou ela. Não importa, ele sempre vai concordar com a terceira pessoa do singular. O quem é uma armadilha. Então, cuidado com o quem. Okay? Eu já vi muito exercício de vestibular sendo colocado lá com essa armadilha muito sutil. Prestem atenção. Eu já vi textos do Enem, exercícios em que o quem aparece lá sutilmente. Cuidado com o quem. Então, fui eu quem trouxe o livro, beleza? Porque eu trouxe. Vamos pegar a conjugação. Agora, por que sou eu trouxe? Porque o verbo trazer sou eu trouxe, tu trouxeste, ele trouxe. Então, houve uma homonímia, lembrem do conteúdo do ano passado, entre o verbo trazer na primeira pessoa, eu, e o verbo trazer na terceira pessoa. Estão vendo aqui? Ó, ele é igual. Então, por isso, quando eu estou usando a primeira pessoa do singular, eu não percebo a armadilha do quem. Eu vou achar que ele faz a conjugação com o primeiro elemento que aparece aqui na frase. Mas não é assim. Olha essa terceira frase aqui, ó. Olha essa frase que bizarra. Fomos nós quem trouxe o livro. Eu tenho quase certeza que todos vocês poderiam assinalar essa frase como sendo errada. Já está louca, está ficando em casa, os filhos estão fazendo muito barulho na cabeça dela e ela não sabe mais o que ela diz. Só que não é, gente. Essa é a grande armadilha do quem. Então, esse conjunto aqui, ó, ele é um conjunto que eu, se fosse vocês, colocava lá naquele caderninho. Aquele que a gente está usando para quando o vestibular nos chamar.
Então, assim, marquem esses 3 exemplos para vocês, porque ele é uma pegadinha, assim, ó, daquelas que a gente faz, ok? Então, vou tentar explicar para vocês o que há aqui nessa construção. Se vocês não compreenderem, por favor, postem nos comentários as dúvidas para eu tentar explicar de outra forma. A gente vai começar a se encontrar no Meet, ok? Assim que vocês fizerem a próxima redação, eu já vou começar a agendar o Meet com vocês. Tá todo mundo vendo aqui? Beleza. Vamos à explicação, ó. Meninos, para começar a explicação, a ideia é a seguinte. Todo mundo percebe que eu tenho 2 verbos aqui? Eu tenho o verbo ir, ó. Não é nem verbo ir, é verbo ser, né? E tem o verbo trazer. Então, isso aqui, ó, da letra maiúscula até esse ponto final aqui, nós chamamos de período composto. Né? Verbo ser mesmo. Período composto. Período composto, porque tem 2 verbos, cada um deles com sentido independente. Para cada um desses verbos, eu preciso localizar na frase quem é o sujeito. Então, vamos imaginar o seguinte, está pós-posto, né? Mas quem é o sujeito de fomos? Claro, nós. Quem é o sujeito de trouxemos? Aí vocês vão dizer, então nós. Não. Sujeito de trouxemos é o quê? Que é pronome e pode ocupar a posição de sujeito. Então, isso é muito importante. Essa estrutura gramatical, ela é muito importante. Este trouxemos tem como sujeito o que, o referente do que é o nós. Este fomos tem como sujeito o nós. Então, sujeito é uma coisa, referente é outra. Período composto tem mais de um verbo, para cada verbo um sujeito, pelo menos, né? Eu posso inclusive ter sujeitos compostos e às vezes tem mais que um. Olha aqui embaixo. Fomos nós quem trouxe o livro. Então o que vai acontecer? Fomos nós quem trouxe o livro. O fomos, a gente já tinha visto aqui em cima, ele é o verbo regido aqui pelo nós, então o sujeito desse verbo é o nós, isso a gente não vai ter dúvidas. Mas quem é o sujeito do verbo trouxe? A gente já tinha visto aqui em cima. É o pronome. E este pronome tem a regra de obrigatoriamente ser singular, obrigatoriamente ser terceira pessoa. Então a concordância é trouxe. Concordância verbal. Olha que palavra bonita, né? Então eu preciso prestar atenção a essa concordância quando eu usar o pronome quem. Ai, Josi, dá muito trabalho, vou ficar usando o quê? Ok. Só que num texto de 30 linhas, como pede o Enem, como pede o Unesp, como pede a FUVEST, você vai ver que vão ficar repetitivos os quem, ok? Vamos lá. Cujo e cuja. Gente, particularmente eu sugiro que vocês evitem o uso do cujo e do cuja. Ele não é um pronome relativo fácil, ele dá um certo trabalho, é preciso criar uma estrutura sintática para ele e às vezes vocês usam equivocadamente. Então, o cujo e o cuja, primeiro, eles são variáveis. Eu tenho tanto plural quanto singular, eu tenho tanto feminino quanto masculino. Tem cujo, cujos, cuja, cujas, é variável. Segunda coisa, não tem depois dele o determinante. Então, não é cujo o, não é cuja a. O o já está acoplado aqui ao pronome, ó. Ele já sofreu aí uma contração com o pronome. Próxima coisa importantíssima, eu preciso ter uma relação de posse estabelecida aqui. Se eu não tiver essa relação de posse estabelecida, fica difícil. Por que fica difícil? Porque eu vou estar usando ele errado.
tá? Então eu preciso ter alguma coisa que pertença ao indivíduo para eu poder caracterizá-lo. Então, a menina chegou. Essa é a frase principal. Que menina? A menina que tem um casaco preto. Então, esse que tem um casaco preto é uma frase muito grande. Eu posso simplificá-lo. Lembre-se, o casaco é de posse da menina. Então, eu estou pegando o que ela possui para caracterizá-la. Então, a menina cujo casaco era preto chegou. Lembram daquele texto que eu mostrei para vocês da menina que foi para a floresta? Quando eu uso um cujo adequadamente, estabelecendo essa relação de posse, o meu texto ele galga posições na escala. Por quê? Porque o cujo ele é um pronome que tem mais elaboração sintática. Feito esse rapaz aqui. Então, quanto mais ques eu coloco no meu texto, eu fico mais seguro? Fico. Mas o texto ele fica ali, naquela linha de seguridade. Ok? Se eu posso me adaptar, se eu posso treinar, eu tenho ainda 1 ano e meio, mais até, para treinar o uso dessas possibilidades, vamos começar, né, gente? Eu acho que nós temos aí que nos arriscar um pouquinho. Melhor nos arriscarmos agora, durante a aula, durante o treinamento, do que chegar lá na hora que eu precise de compor uma redação, de fazer uma redação, e por causa de um medinho, não conseguir esse 10º que faz a diferença. Vocês sabem que esse 10º faz a diferença lá, naquela corrida que o vestibular acaba sendo. Então, a menina cuja, né, porque agora o que ela tem não é mais um casaco, uma palavra masculina, é uma palavra feminina, então cuja blusa era preta, chegou. Então, a relação de posse, ela tem algo que eu consiga caracterizá-la. Ah, a menina cujo relógio era do Mickey. A menina cuja caneta era preta. E é assim que funciona. Agora, tem um mocinho aqui, ó, que eu nem abri cartaz para ele. Porque esse mocinho, esse aqui, ó, ele é muito engraçado. Vocês estão vendo aqui ambos? O ambos, ele é um pronome. Só que ele é um pronome muito específico. Ambos é para 2. 2 é 1 mais 1. Ai, Josi, é porque eu já li textos ano passado de vocês em que tinha gente usando ambos. Ambos os 3. Ambos eu só posso usar para 2. Ok? Então, fiquem atentos aí, por favor, tá? Os pronomes, eles são nossos auxiliares. Os pronomes, eles foram feitos para fazerem a nossa vida melhor, mas eu preciso tomar cuidado com eles.